Bem-vindo a Conversas Cristãs, espaço de comentário das notícias do ponto de vista de um cristão com a Bíblia na mão. Hoje vamos falar aqui de uma notícia que é, em certa medida, assustadora. Tem a ver com perseguição religiosa, com a quebra da possibilidade da manifestação pública da sua fé num contexto de supressão da liberdade. E você pode dizer assim, ok, muito bem, então vamos falar sobre algum país sob dominação muçulmana, talvez Coreia do Norte, China, Arábia Saudita, enfim, algum país da Ásia Central. Não, vamos falar sobre a Europa, vamos falar sobre um país democrático, que na sua Constituição tem claramente defendido a posição da liberdade religiosa e, no entretanto, a perseguição a Cristo e à Bíblia é muito clara. Estou a falar da Finlândia. Dois membros do Parlamento, a senhora Päivi Räsänen e o bispo luterano Johanna Pohjola, estão a ser julgados na Finlândia com a possibilidade de receberem uma pena de 2 anos de prisão efetiva. E qual é o seu grande crime para o qual eles poderão ser presos por 2 anos, expressarem as suas posições religiosas? A senhora Räsänen tem 62 anos, é uma médica de profissão, membro do Parlamento, avó de 7 netos. Ela tem 3 acusações lançadas contra ela por defender os ensinos bíblicos. Ela publicou um panfleto em 2004 a respeito do casamento, no qual ela colocava em causa a defesa da sua igreja, digamos, à manifestação LGBT habitual, à parada do orgulho da LGBT. Ela dizia que isto era incompatível com os princípios bíblicos e nesse panfleto era também defendido o texto de Romanos capítulo 1, que fala a respeito da condenação divina da homossexualidade. Ela não estava a chamar nomes a ninguém. Quando questionada, ela responde de forma muito clara que respeita a opção destas pessoas, que não concorda com esta opção, e que acha que a sua igreja, como igreja de Cristo, que tem a Bíblia na mão, não devia patrocinar este tipo de movimento. Eles estão livres para o fazer, mas ela entendia que a igreja não devia patrocinar. Entendemos que ela está a expressar a sua posição e devia ter direito de o fazer. Ora, ela é então acusada por causa disso de agitação étnica. E o bispo Pohjola é imediatamente também condenado. Porquê? Porque ele colocou no site da sua igreja a propaganda deste panfleto da senhora Räsänen, dizendo que isto era algo que devia ser utilizado. Ora, o procurador desta situação, ou seja, o Ministério Público, aquele que está a fazer a acusação, leu uma série de textos bíblicos soltos, não relacionados necessariamente com o caso, mas foi buscar uma série de versículos fora do seu contexto para mostrar que a Bíblia tem um discurso de ódio. Isto é muito importante, isto é ponto central nesta história. Portanto, o Ministério Público apresentando a Bíblia como um texto ruim, dizendo que a Bíblia tem uma série de discursos que são malignos e negativos. A certa altura, o procurador compara a Bíblia à obra de Adolf Hitler, Mein Kampf. É doloroso para um cristão que conheça a Bíblia, sobretudo vendo os textos que ele cita, porque eles são completamente deslocados do seu contexto em termos de história e de época. Ele afirma, o procurador, de que a palavra pecado não deve ser utilizada porque este é um conceito prejudicial que altera, em termos psicológicos, as pessoas. E afirmou de forma categórica que a Bíblia não pode estar acima daquilo que é a lei da Finlândia. Então, por causa disto, estas pessoas estão a ser julgadas e poderão ser verdadeiramente condenadas a 2 anos de prisão. Atenção, repito, estamos a falar da Finlândia, um país onde há democracia e aparentemente a Constituição diz que deve haver liberdade religiosa. Como membro do Parlamento, ainda mais de uma forma muito particular, a senhora Räsänen deveria ter o direito ao debate de ideias, mesmo ideias que eventualmente sejam controversas. A tolerância, e temos repetido isto aqui várias vezes porque é importante que isto fique claro, a tolerância tem a ver com a capacidade de aceitar a posição de alguém que é diferente da minha. A tolerância não implica que eu tenha que aceitar, concordar com o que a pessoa faz. Eu posso
aceitar que ela o faça, ela tem liberdade para o fazer. Quer fazer, faça. É livre para o fazer. Eu não posso ser obrigado a dizer que aquilo que ela faz, eu tenho que achar que é bom. Se uma pessoa fuma, eu como médico, sou obrigado a aceitar que ela fume. É a sua opção. Ela quer fumar, fuma. Agora, eu não sou eu obrigado, em termos de tolerância, a dizer a esta pessoa, olha, fuma à vontade, porque isto é muito bom para a sua saúde, ajuda as suas células cerebrais e vai fazer um bem danado para o seu pulmão. Não posso fazer isso. Eu tenho que tolerar e vou tolerar, é a opção do indivíduo. A tolerância tem a ver com o facto de eu conseguir conviver com pessoas que têm uma posição diferente da minha. Consigo conviver com eles, consigo dialogar com eles, consigo e procuro ser uma bênção para eles, porque esse é um princípio bíblico. Agora, a tolerância não pode ser algo que me obriga a dizer que isto que eles fazem, que eu considero errado pelos conceitos bíblicos que tenho, eu não posso ser obrigado a dizer que isto está certo. Mas é isso que estes conceitos atuais nos dizem. E quando estamos a pensar sobre isto, estamos a passar sobre legislação que começa a passar no mundo inteiro. A Câmara dos Estados Unidos, a Câmara de Representantes dos Estados Unidos, recentemente passou uma lei chamada o Ato da Igualdade, na qual torna algo condenável pela lei qualquer falta de concordância com assuntos que dizem respeito a sexo ou ideologia de género. Estamos aqui a defender ideologia. Ou seja, temos um governo a instituir que qualquer posição pública que seja contrária a esta posição ideológica que é tomada pelo governo é considerada crime. Dissemos a mesma coisa no que diz respeito em Portugal, sermos obrigados a colocar os nossos filhos a ter uma disciplina que está ensinando e pregando ideologia. Afinal, estes governos, que tanto lutam para falar a respeito de liberdade e tolerância, estão a ser totalmente intolerantes. É o que estamos a ver, não é? Quando há uma posição que é contrária, então há que chegar em cima com força. Curioso. Acabamos de ver acontecer, por exemplo, no Canadá, em que o Presidente tomou uma posição forte de colocar estado de emergência. Não concordo com aquela posição que está a ser tomada pelos camionistas, então vamos prender toda a gente porque isto é errado. É curioso, porque esta gente é gente que vem nos dizer que defende a liberdade e que quer que as pessoas possam ser aceitáveis. A Câmara Americana também aprovou o chamado Ato de Respeito Global, no qual ela pode impedir dar visa a qualquer pessoa, a qualquer indivíduo que queira entrar nos Estados Unidos e que se percebe já que ele não tem, por exemplo, uma posição favorável à ideologia de género. Imaginemos que eu queira um visto para entrar nos Estados Unidos. Se forem investigar aquilo que eu já escrevi e disse nestes pequenos vídeos, poderão negar-me a entrada simplesmente por isto. Este indivíduo é mau, porque ele é contra a ideologia de género, portanto nós não queremos aceitá-lo aqui dentro do nosso país. Quando nós ouvimos falar deste tipo de perseguição na Coreia do Norte, ouvimos falar dela na China, num país de fundamentalista islâmico, não nos surpreenderá, porque nestes países o cristão é visto como um inimigo e a Bíblia é atacada. Surpreende-nos sim, e isso é que chama a atenção de um cristão, é que estando dentro de países que são teoricamente democráticos, teoricamente livres e que estão sobre uma cultura que tem uma grande influência judaico-cristã, a Bíblia esteja a ser tratada desta forma como este procurador fez e está a fazer na Finlândia. Não tínhamos dúvida. Está a acontecer na Finlândia agora, vai acontecer amanhã aqui. E nós, como Igreja do Senhor Jesus, temos que estar preparados para isto. Nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Repito, isto não significa ofender ninguém. Evidentemente que não é permitida qualquer tipo de violência física ou verbal, mas nós devemos ter o direito de expressar a nossa opinião, a nossa posição, baseado naquilo que é a palavra de Deus. Esta é a nossa fé. Isto não é apenas algo que nós praticamos num dia de semana. Não é só picar o ponto no domingo. Isto é a base da nossa vida. Isto são os princípios pelos quais nós nos guiamos. E daqui nós não podemos nos mover. E isto não pode ser alterado. A Igreja de Jesus tem que estar preparada para defender a Bíblia e para continuar anunciando o Evangelho. Venha o que vier.